Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seriacopi, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro, nosso editor, e de Leandro Bernardo, um dos integrantes da Palavras Projetos Editoriais. Olá, Leandro, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? E você, Cândido, tudo certo? Oi, Felipe, tudo tranquilo contigo? Tudo certo. Bom, hoje nós temos aqui diversos convidados. Um deles é o professor Márcio Vitiello. Como vai, professor? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer aqui aceitar o convite de vocês para participar desse podcast. E os nossos outros convidados falam com a gente diretamente de Moçambique. No caso, são os professores Júlio Maschetti, o professor Joaquim Maloa e a estudante Adina. Olá, Joaquim. Bom dia aí. Aqui é boa tarde. Muito Também. Obrigado pelo convite. Olá, Júlio. Aqui é boa tarde mais uma vez, para nós aqui são 15 horas. Somos aqui da Universidade de Rovuma, em Niassa. Obrigado, boa tarde. Para começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, falarem para a gente, para quem está nos escutando, um pouco da trajetória de vocês. Podemos começar por você, Joaquim? Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Felipe, o moderador deste programa, que é um programa muito interessante, que vai nos permitir trocarmos algumas ideias em relação aos 12 países, Brasil, Moçambique, países falantes de língua portuguesa, que têm, por um lado, uma história quase comum, formado na questão da colonização e também na história da formação do povo brasileiro. Já que o Brasil é um pouco de África, Moçambique faz parte da África, e Moçambique também contribui nessa questão da cultura. Sabemos que há sempre essa parte da interculturalidade relacionada à história dos dois países. Há muita coisa de cultura que acontece em Moçambique, no Brasil também temos como questões similares. Eu tive essa experiência de estar no Brasil, fiquei no Brasil quase 7 anos, fiz toda a minha pós-graduação no Brasil, na Universidade de São Paulo, onde fiz o meu mestrado, doutoramento e o pós-doutoramento. Tenho sempre encontrado dentro essa experiência estudantil, a experiência de pesquisa, algo muito comum que sempre nos liga, sempre permite-nos fazer uma reflexão comparativa. E espero que essa conversa possa permitir essa troca de ideia, essa troca de experiência que nos possa permitir também fazer uma reflexão mais profunda. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a presença e podemos aproveitar aqui. Professor Júlio, você pode se apresentar também aqui para quem está nos escutando? Eu me apresentei como Júlio Ambrosio Maschetti. Por enquanto, eu sou chefe de departamento aqui da extensão de Niassa, Universidade de Rovuma, no departamento de Geociências. Através do contato que tenho tido, com o professor Márcio, acabamos encontrando esse espaço de diálogo entre a nossa universidade e a Universidade de Alfenas, concretamente ao nível do vosso departamento, e para nós é uma mais-valia. E esperamos com isso podermos caminhar juntos, aprendermos e, quem sabe, melhorarmos um conjunto de elementos, não só voltado para o estudante, para os nossos territórios também. Então, acho que de forma muito breve ficaria por aqui. Obrigado. Bom, Adina, pode se apresentar também aqui, já para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer por estar aqui a participar nesse evento. Dizer que eu sou estudante do 3º ano, curso de Geografia, no Departamento de Geociência. E estou muito grato por estar aqui. Acho que vou poder aprender mais, porque ainda estou nesse processo de aprendizagem. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Adina. E, por fim,
O Márcio, pode fazer uma breve apresentação sobre você também? Oi, Felipe, bom dia, muito obrigado. Boa tarde para os colegas em Moçambique. É um prazer estar participando desse podcast, né, e aceitar o convite da Palavras. Eu estou atualmente como professor aqui na Universidade Federal de Alfenas, na área de metodologia de ensino de geografia, e fiz toda a minha carreira também na USP, como professor Joaquim, meu mestrado, meu doutorado, e tenho me dedicado nos últimos 20 anos, né, à produção de livros e materiais didáticos, e principalmente de 2019 para cá, estreitando os laços com Moçambique, né? Eu entendo que é importante para o Brasil buscar ampliar essas relações bilaterais com os países africanos, e eu acho que essa oportunidade de intercâmbio que a gente tem conseguido com a Universidade de Rovuma, como o próprio professor Júlio colocou, não só amplia as possibilidades de trabalho na área de educação, mas inclusive de se conhecer, né, ambos os países, as suas características sociais, culturais, econômicas, enfim. Então, são muito amplas essas possibilidades, e é isso que a gente tem buscado fazer nessa parceria. E obrigado novamente pelo convite. Legal, Márcio. Que a gente queria saber como que vocês se conheceram, você e o professor Júlio, e quais dinâmicas vocês já fizeram, quais atividades vocês já fizeram. Bom, eu vou iniciar primeiro, tá, Júlio? Depois você complementa. Na realidade, isso surgiu um pouco desse interesse. Eu acho que a gente está numa fase, numa discussão muito importante, né, no mundo, em quebrar um pouco essa relação, esse paradigma eurocêntrico, né, sobre todos os sentidos, né, culturais, políticos, econômicos e sociais. Então, né, nos eventos, né, da área de ensino, os professores de Moçambique vêm procurando participar, eles vêm para o Brasil, eles participam ativamente aqui dos nossos encontros, e um desses encontros eu estabeleci essa ponte, né? E aí, em 2019, eu fui para Moçambique, em especial para a província de Niassa, onde eu conheci o professor Júlio, e aí começamos a estabelecer algumas parcerias, né? Como um projeto de cartografia social, que a gente iniciou, né? Ainda é um projeto que está em andamento. Nós temos ainda outros projetos na área de educação e também na área de meio ambiente. Aí eu gostaria que o professor Júlio falasse um pouquinho também dessas iniciativas que a gente está buscando fazer em parceria. Tudo bem, professor Júlio? Sim, professor Márcio, mais uma vez, boa tarde. Sim, falar do nosso convívio com o professor Márcio, digamos, com a Universidade de Alfenas como um todo, começa com a nossa diretora aqui, a professora Alice. Acho que da história que eu acompanhei, em algum momento em que a professora Alice teve a oportunidade de participar de um evento acadêmico aí no Brasil, conheceu o professor Márcio, e a partir dessa comunicação, se a memória não me falha, houve um convite para que o professor Márcio estivesse aqui. Não sei de que lado começou, se foi do professor Márcio de cá, mas a verdade é que tivemos o privilégio de receber o professor Márcio na nossa universidade. Visitamos nossa cidade, visitamos algumas escolas primárias, secundárias. Foi uma vivência muito ímpar com o professor Márcio aqui ao longo das escolas da cidade de Lixinga. A partir dessa vivência do nosso real, houve uma ideia de desenvolver um conjunto de atividades voltadas para a formação do corpo docente, produção de material didático. Recordar que tivemos alguns encontros com docentes também das escolas, onde se viu que havia necessidade de dispor de algum meio de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, concretamente a partir da produção de material didático e até algumas capacitações. Também a partir dessa nossa vivência constatamos algumas realidades de caráter ambiental que achamos pertinente desenvolver alguns projetos. Por exemplo, nós vimos que no município de Metangula, localizado daqui onde eu estou agora, a cidade de Lixinga, quase 120 quilômetros, há um problema muito forte de produção de argila, né, que resulta numa degradação ambiental. Então, estamos tentando também fazer algum projeto para reverter aquela situação. E obrigado. Aproveitando, o Joaquim disse para a gente no início, né, na apresentação, destacou esse passado comum que a gente tem, né? De fato,
Acho que isso é uma coisa que é excepcional, né? Quer dizer, na verdade, nós temos uma história de formação ao longo dos últimos séculos que nos junta. Mas, apesar desse passado comum, desses vínculos, a gente acaba tendo muito pouco conhecimento um do outro. Eu estou falando aqui, quer dizer, né, antes de falar um do outro, né, deixa eu colocar aqui do nosso lugar aqui, do Brasil e dos brasileiros. Né? E tem um pouco a impressão que a gente estuda no ensino básico a respeito de Moçambique, é pouco. Né? Então, acho que a gente tem, sim, ainda um ensino ainda muito marcado por essa questão eurocêntrica, e a gente se preocupa muito em buscar, em compreender essa relação que nos une aos povos africanos. Né? Eu queria um pouco saber como que é esse conhecimento que vocês têm do Brasil e têm desse passado comum que nos une. Muito obrigado, professor Cândido. De fato, essa questão eurocêntrica não é uma questão só ligada ao Brasil, também é ligada a Moçambique. Nós conhecemos muito o Brasil a partir de telenovelas. Hoje em dia, com esses canais digitais, temos alguns canais que mostram a realidade do Brasil, mas fora disso, nós não temos nem no ensino básico, não temos nem no ensino superior, talvez alguma iniciativa de alguns professores que possam trazer essa realidade no sistema, no sentido comparado, mas dizer que nós ainda estamos centrados nesse pensamento eurocêntrico de muita coisa que é produzido em relação ao conhecimento do mundo é apenas ligado à questão da Europa, Estados Unidos, mesmo quando nós vamos para questões mais específicas das nossas áreas, por exemplo, da geografia, é difícil termos uma geografia do Brasil, por exemplo, ou uma geografia da América Latina, por exemplo, que possa abordar as questões econômicas, sociais e políticas, ou mesmo espaços ou territoriais. Nós temos dificuldade de termos isso. Então, eu acho que é um desafio para nós que tivemos essa oportunidade de estudar, estar no Brasil, trazer essa conexão, não só em termos de literatura específica, mas sim formação de disciplinas que possam mostrar que nós temos essa ligação histórica, política, que não é só de hoje, que é muito mais anterior a toda a circunstância que nos leva a conhecer o Brasil através da televisão, através das redes sociais. Eu acho que isso é um grande desafio. Se me permita a palavra, né, professor Joaquim, eu acho que uma das iniciativas nossas aqui na Universidade Federal de Alfenas, até para diminuir esse ato, né, entre a África versus países africanos, em especial os lusófonos, né, porque eu acho que isso nos cria um vínculo ainda maior, foi começar a oferecer a disciplina de Geografia da África, numa forma exatamente de valorizar essa questão da relação que nós temos com os países africanos, mas não só isso. É porque existe, sim, de fato, um silenciamento, né? Nós estamos vivendo agora uma pandemia, então nós percebemos que através da grande mídia, as informações do que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, são frequentes e a gente quase não sabe o que está acontecendo na África. E eu acho que foi daí também que surgiu a ideia, né, junto com o professor Júlio, da gente aproximar os nossos estudantes também. Eu acho que esse foi o grande desafio, né, porque a pandemia, se por um lado ela nos afastou do contato físico, ela nos permitiu acesso a essas novas tecnologias, que era uma coisa que, pelo menos eu aqui, não utilizava. Eu não sabia o que era um Google Meeting, eu não sabia como é que a gente poderia se comunicar pela internet. E uma vez que você consegue fazer essa comunicação com uma cidade vizinha, com um estado vizinho, por que também não estabelecer com Moçambique? E eu acho que aí que foi o grande ganho, né, que surgiu, de proporcionar o contato dos nossos estudantes com os estudantes da Universidade de Rovuma. E eu acho que isso contribuiu não só com a formação deles, mas também para diminuir esses estereótipos, né? Como o professor Joaquim falou.
grande parte da informação que chega lá em Moçambique é via telenovela, é por meio de redes sociais, youtubers, né? Então a gente sabe que já tem um formato aí bastante limitado. E os nossos alunos, por outro lado, eles veem a África aspectos apenas quando são tragédias humanas ou tragédias ambientais, né, como seca, fome, e não conhecem a riqueza. Por exemplo, um dos aspectos que meus alunos ficaram bastante impactados e que eu achei bastante rico no nosso trabalho de intercâmbio, né, foi eles perceberem que todo moçambicano já é um poliglota, né? Tamanha diversidade de línguas que se fala, línguas nativas, né, existentes no país. E que depois o português se torna uma língua auxiliar, né, e que unifica o território de uma maneira geral e que também nos aproxima. Então, são questões que muitas vezes a gente não trabalha na escola, né, que é a riqueza que vai além da riqueza econômica, o valor, né, é a riqueza cultural, social, de aspectos que são silenciados. Eu acho que romper essa barreira é o grande desafio que a gente tem. Então, por que não, né, aproveitar agora o uso da internet, dessas tecnologias, e tentar fugir um pouco ao que a grande mídia nos traz? Então, eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de trabalho enorme pela frente, né? E eu acho que fica aí o nosso desafio, né, professor Joaquim e professor Masquete. É muito interessante o ponto que você abordou, Márcio, porque, querendo ou não, a pandemia acabou limitando as nossas movimentações físicas de espaços, mas, de certo modo, a tecnologia ela possibilita a quebra de alguns conceitos mais básicos, mais comuns, assim, de geografia. Ela quebra fronteiras e possibilita a gente fazer contatos como esse que a gente está fazendo nesse momento e o que vocês fizeram com os alunos de vocês no ano passado, né? Queria saber do Júlio também, qual foi a experiência dos alunos aí em Moçambique, como foi o feedback que eles passaram para vocês, e também sobre como foi essa dinâmica do ponto de vista aí de vocês. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Para mim, essa relação com o Brasil, particularmente, eu venho tendo já faz um tempo, né? Como estudante, eu estudei aí na Unicamp, em Campinas. Tive uma aproximação fora, como dizia o professor Maloa, da televisão, então consegui enxergar um pouco do real. E essa comunicação que vamos tendo também acaba sendo uma aprendizagem outra, não só para mim, mas para um grupo de estudantes que nós temos aqui, para percebermos o real do Brasil e, a partir disso, quem sabe, até nos focarmos com uma visão diferente daquelas que temos vindo a ver só nos mídias, né, em que só fala-se mais de novela ou de assaltos ou de político que é corrupto. Então, perdemos um pouco do outro lado do foco sobre outros elementos positivos que o Brasil tem, que é esse lado também que nós temos que saber capitalizar muito. Em termos do que a gente ganha, também querendo aproveitar a linha que o professor Maloa começou a falar de alguns ganhos que nós temos nessa comunicação. Nós temos muita dificuldade de material didático, mas acredito que grande parte de nós, como docentes, recorremos a muita publicação que existe aí no Brasil. Através dessas plataformas dos Googles, conseguimos acessar grande parte do material. Comparativamente a material produzido, por exemplo, em Portugal, né, outro país de expressão portuguesa, nós recorremos muito ao Brasil. Isso acaba sendo um elemento muito forte. Em relação concretamente a essa experiência concreta que nós tivemos, achei algo ímpar. E, de princípio, quando o professor Márcio conversamos, havia aquela dúvida, mas como é que vai ser? Eu até depois, como o professor Malô, disse, podíamos ter preparado assim a aula, mas foi uma coisa inicial. Então, acho que foi uma coisa inicial mesmo, mas que sentimos que precisamos de mais um outro encontro para ser um processo, um processo com mais fundamentos, com mais pormenores. Então, de forma muito resumida, foi interessante, mas ficou com aquela coisa de que precisamos mais, porque, por ser algo inicial, ainda não sabíamos como seria mesmo esse processo entre nossos estudantes e os outros. Então, foi uma coisa de começar e
precisamos de desenvolver mais. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlio, porque eu fico imaginando que acho que está muito explícito na fala tanto sua quanto do Márcio, que existem vários estereótipos um do outro, né? Então, de fato, esse encontro ele é ótimo para destruir esses estereótipos, né? Deixa eu te perguntar, e esse lugar do aluno, como que você diria para a gente que foi essa reação dos estudantes nesse contato entre as duas culturas? Pelo caráter mesmo, algo inicial, que mesmo os nossos estudantes também não sabiam se era aquilo mesmo ou que falar, ainda havia um pouco de timidez. Então foi positivo, mas sentimos que precisamos de mais conversas entre estudantes mesmo, a partir de iniciativas locais, em que procuramos capitalizar os aspectos mais destacáveis do seu ponto de vista positivo. E até que não fosse uma comunicação meramente oral, como tem acontecido, que pensássemos, quem sabe, um dia desses que o nosso estudante conheça o Brasil, né, nesse intercâmbio, e que o estudante brasileiro também conheça Moçambique. Acho que é aí que teremos um melhor ganho. Ver em loco o que é Moçambique e o nosso estudante também ver em loco o que é Brasil. Que poderemos fazer através de várias perspectivas, vindo participar numa disciplina ou duas aí no Brasil, o outro estudante também vir participar aqui uma ou duas aqui em Moçambique, e ter uma vivência mais real. Obrigado. Em relação à nossa primeira experiência, foi como falou o professor Masquete, o professor Júlio Masquete, foi uma experiência positiva, no sentido de que houve trocas de várias temáticas, algumas desconhecidas entre nós. Foi o aspecto tipicamente cultural, em que esses aspectos do momento cultural, até o final do encontro, os estudantes ficaram a comentar em relação a esses aspectos, porque eram aspectos que eles não tinham nenhum domínio, não tinham informação relacionada a esses aspectos. Isso surpreendeu-os positivamente e ficaram muito felizes por ter essa possibilidade de trocar experiência com estudantes brasileiros da Universidade Alfena, e tínhamos que preparar alguma coisa relacionada a temáticas de Moçambique que possamos compartilhar. E nós ficamos um pouco admirados do que vamos apresentar para os estudantes brasileiros. E daí tivemos que reinventar aquilo que é a realidade moçambicana e tentar apresentar. Houve questionamentos muito interessantes que nos fizeram também refletir em torno da temática de uma outra perspectiva, não aquela perspectiva que nós sempre olhávamos aquelas realidades. Então isso foi uma coisa que nós agradecemos muito, e dizer, das mesmas palavras do professor Júlio, que estamos abertos a essa possibilidade de trocarmos mais ideias, não só em relação a estudante, mas quem sabe professores em formato de aula, explorarmos mais as aulas online, em que pudéssemos fazer um pouco essa troca de experiência de uma realidade nas nossas áreas de experiência, em que pudéssemos compartilhar metade da aula e abríamos o debate, por exemplo, sobre a produção do espaço, como que é produzido o espaço urbano no Brasil, como que é produzido o espaço urbano em Moçambique, e aí podíamos ver algumas similaridades, algumas diferenças. Eu acho que isso enriqueceria muito esse nosso ponto de vista comparativo e intercultural. Joaquim, eu gostaria até de complementar, né? Eu fico sempre muito contente quando a gente se encontra, porque nós estamos sempre retroalimentando, né, os nossos projetos e a continuidade deles, né? O que significa que esse primeiro passo foi dado, como o professor Júlio falou. E a gente também tem que sonhar, né, professor Masquete, com a volta das aulas presenciais, né, dos intercâmbios em que os estudantes possam ir para a África. Eu acho que isso seria fantástico, e vice-versa, né, professores também virem ao Brasil.
Mas a gente também ainda está imerso, né? Eu depois acho que seria interessante vocês falarem um pouco, não sei se cabe até aqui nessa discussão desse podcast, mas nós estamos imersos na pandemia e ela tem causado grandes impactos, né? A começar porque nós mesmos podemos, né, nos vitimar por ela. Eu acabei contraindo a Covid, fiquei 5 dias internado, 40 dias em tratamento, então isso dificultou um pouco aí o nosso diálogo nesse período. Sem falar das centenas de milhares de mortos aqui no Brasil, do acirramento nessas últimas semanas, né, desse problema aqui, que eu acredito que deva ser também um problema em Moçambique. E isso é o desafio do momento, né? Talvez o que a gente está procurando agora ainda é um paliativo diante dessa situação, e que também tem alterado nossos calendários, né? O calendário da educação básica não bate mais com o calendário da universidade. Eu acredito que o calendário de vocês também é diferente do nosso. Então, acaba sendo uma situação muito difícil para a gente se planejar, né? Mas eu acredito que essa será uma excelente oportunidade para a gente estar retomando os nossos contatos e os nossos diálogos. Adina, a gente gostaria de saber como que foi a experiência da dinâmica que o professor Márcio e o professor Júlio realizaram e você, como aluno, participou. A experiência está sendo boa, né? Eu digo está sendo boa porque eu vejo que ainda é algo contínuo, ainda estou aprendendo com eles, com o professor Júlio, professor Júlio, o professor Maloa e outros mais docentes. Quanto às experiências, na verdade, eu sou de uma outra cidade, não sou de cá de Niassa, mas eu vejo que ter vindo a Niassa tornou-me quase uma outra pessoa. Estou aprendendo muita coisa cá no Niassa, diferente daquilo que é na minha outra cidade, vendo que Moçambique é um país com uma diversidade cultural. É mais ou menos isso. Legal. E em relação ao Brasil, como que você vê que a atividade que essa conversa que você teve com os estudantes daqui do Brasil alterou também a sua visão sobre o Brasil? Você falou que também a própria experiência da universidade alterou a sua visão sobre Moçambique em relação ao Brasil. O Brasil, eu vejo que aquilo foi uma boa experiência que a gente trocou com os estudantes daí do Brasil. E aprendemos, porque aí a gente falou mais da cultura brasileira, das danças brasileiras, falou-se mais da gastronomia brasileira, e nós também transmitimos aquilo que é a nossa cultura moçambicana, aquilo que é a nossa gastronomia moçambicana, e acho que foi um bom intercâmbio. Foi um bom intercâmbio daquilo que são as nossas culturas. Adina, só completando a questão que o professor anterior fez, né, nesse intercâmbio que a gente propôs com os estudantes aqui do Brasil, o que você aprendeu, assim, o que foi significativo para você, assim, né, nesse intercâmbio, né? E o que você contribuiu para mostrar para o Brasil que você acha importante em Moçambique? O que eu falei mais da cultura daqui do Moçambique, visto que é um país com uma diversidade cultural. Eu tentei buscar aquilo que é a cultura da região sul e a região norte do país. E tentei relacionar os impactos culturais para a educação das raparigas aqui em Moçambique. Porque, por exemplo, lá na região sul, de onde eu sou, tem prática de lobolo. E cá na região norte, tem os ritos de iniciação. Então, eu tentei trazer quais são os impactos dessas práticas para a educação da rapariga, especialmente aqui no nosso país. Adina, como que está a questão da pandemia? Como que vocês estão vivendo aí a pandemia do coronavírus? Na verdade, esse é um novo normal.
a gente vai se adaptando, né, naquilo que são as condições que estamos vivendo nessa altura, mas está sendo algo diferente. Eu vejo que o homem é um ser muito espetacular que consegue se adaptar a quaisquer condições que ele está sujeito. Quanto à escola, a gente teve que parar de estudar, tínhamos que ficar em casa, sem viajar, sem fazer nada, mas eu acredito que, na minha parte, acabei aceitando aquilo que é esse novo normal para poder, para que está a viver hoje em dia. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Você que tem um pé na universidade e um pé na educação básica, como que você acha que daria para ampliar essa experiência de vocês, mas levando para o ensino básico? Quer dizer, como que os professores poderiam estabelecer esse contato? Porque eu fico imaginando numa sala de aula de ensino médio ou de Fundamental 2, enfim, Fundamental 1, que esse contato com outro povo que traz, né, com outras culturas, seria fantástico, né? Como que você vê que é possível construir esse caminho pelo ensino básico também? Muito boa questão, Cândido. Esse talvez seja hoje o nosso maior desafio. Pelo menos na nossa realidade, aqui no sul de Minas, há um número muito pequeno de estudantes que têm acesso à internet, né? Então, isso dificulta bastante essas atividades que a gente propõe por meio dessas novas tecnologias, né? Eu acho que a segregação digital é o grande desafio da atualidade nessa realidade que nós estamos vivendo. Inclusive, eu acredito que o professor Júlio e o professor Joaquim possam falar um pouco sobre a realidade lá em Moçambique, onde eles têm, inclusive, um número excessivo de alunos por sala de aula, né? Chega a ter mais de 100 alunos por sala de aula. Então, eu acredito que, talvez, nesse momento, a grande oportunidade que a gente teria é de estar possibilitando um diálogo maior com os professores da educação básica, permitindo que eles tivessem acesso a cursos, a formações continuadas, e que essas pudessem, consequentemente, impactar o trabalho na educação básica. Porque, ainda com essas dificuldades de acesso à internet, nós ficamos bastante limitados, né? Aqui na universidade, a gente desenvolve o trabalho da residência pedagógica e dos estágios, e a gente tem percebido, junto aos nossos estudantes, uma dificuldade muito grande de acessar os estudantes da educação básica. Então, a gente está tendo que trabalhar com metodologias ativas, jogos, trabalhos que a gente possa estar mandando para os alunos e depois recebendo de volta, trabalhando interativamente com os professores, né? Potencializando os materiais didáticos que são oferecidos às escolas. São algumas das alternativas, mas ainda muito longe do que seria o ideal, né? Eu acho que seria interessante o professor Joaquim ou o professor Júlio falarem um pouco disso, como é que está sendo aí essa relação com a educação básica em Moçambique. Sim, professor Márcio, antes do professor Maloa falar, eu queria só dar um breve comentário também. Concordar contigo, Márcio. O nosso contexto aqui na escola, no nível básico, é um grande desafio, fundamentalmente associado às condições da sala de aula, digo, em termos de material didático, que é escasso, se não ausente, o número associado ao número de estudantes, né, que vamos chamar de turmas numerosas, talvez seria o termo correto, não sei como o professor Márcio dizia, podemos encontrar uma sala com 120, 130 estudantes, e falar de 130, 120 estudantes agora nessa época de Covid é outro desafio, porque as turmas tiveram que ser repartidas no mínimo em 3. E veja que mesmo repartindo 120 por 3 dá 40. Quer dizer, o número, em termos de distanciamento, ainda não responde às exigências da Covid. Mas esse desafio não estaria resumido somente ao nível do ensino básico, né? Iríamos transpor para o ensino superior, concretamente ao nível da formação desses professores que vão atender o ensino básico. E só para recuar um pouco, quando houve uma pergunta sobre como é que estamos agora em época de Covid, comparativamente aos outros países, tanto de África como ao nível do mundo,
Nossa situação, digamos em si, não, como a morte, não vamos dizer que é melhor, mas comparativamente, em função dos números, estamos um pouco abaixo dos outros valores. Mesmo assim, não nos sentimos felizes como tal, mas são números que nos deixam numa situação, vamos chamar, entre aspas, de privilégio, né? Entre aspas mesmo, porque ainda a situação não é boa. Em termos de Covid, para nós, de implicações, elas também são severas. Estamos a falar de um país com escassez de recursos, em que grande parte da população, sua subsistência depende do seu dia a dia, com muita informalidade. Então, ter que ficar em casa levanta um conjunto de desafios. Mas, em função da nossa realidade também, o governo tem adotado algumas estratégias, né, que têm em conta esse nosso contexto e que minimizam, de certa maneira, a situação da população. Concretamente, algumas atividades, por exemplo, agora as aulas reabriram. Até às 22 já não é permitido ficar pela rua. Há um recolher obrigatório. E estamos caminhando, vamos nos adaptando, como dizia a Dina, né, em função dessa realidade. Sim, eu gostaria de acrescentar é que neste período há grande desafio. Eu vou cingir apenas na parte da educação. Nesse momento, nós fomos sugeridos apoiar numa metodologia que se passou-se a universalizar-se em termos do todo o território nacional de ensino híbrido. E esse ensino híbrido, ele coloca vários desafios, porque o que nós temos não foge daquilo que é da realidade brasileira, o que o professor Márcio tão bem aqui falou da segregação digital. Por exemplo, na nossa experiência na época da pandemia, nós tínhamos um recurso, a plataforma Moodle, mas dentro da plataforma Moodle nós temos o foro e usávamos a ferramenta do foro e do chat. Durante uma aula de chat, nós tínhamos os horários em que os estudantes podiam entrar em contato com os docentes, mas observamos que os estudantes não conseguiam ter esse contato. Nós tínhamos, por cada disciplina tinha horário de contato de 4 horas, mas dentro de 4 horas apareciam 2, 3, 4 estudantes. E nós, como usávamos também como recurso o WhatsApp, mandamos informações para o WhatsApp. O que está a acontecer? E os estudantes simplesmente justificavam que não tinham condições financeiras para ter megas para entrar em contato com o docente. Esse sistema também traz desafios no sentido da qualidade da internet. A qualidade da internet tem perturbado muitas atividades que nós gostaríamos que impulsionasse esse processo alternativo, já que não podemos ter o contacto docente-estudante nesse tempo de pandemia, mas com o recurso de uma internet com pouca qualidade, isso traz grandes entraves nesse processo de ensino híbrido. Então, nós estamos, por um lado, nesse dilema de poder ter esses programas, mas, do outro lado, de não termos a internet com qualidade e não termos infraestrutura que possa responder adequadamente a esses desafios, que são desafios impostos pela pandemia. E aí, muitas das vezes, nós ficamos com poucos recursos para termos interação que pudesse contribuir com grande intensidade e com resultados que pudéssemos dizermos que são resultados muito satisfatórios. Mas que tipo de aula vamos ter numa situação em que nós debatemos com a fraca qualidade da internet, por um lado, e fraca capacidade das infraestruturas educacionais de fornecer esse serviço de internet para que todos tenham acesso a um ensino de aprendizagem digno. Eu vou complementar, Joaquim, a sua colocação. Eu acho que ela vale para o Brasil, e eu acho que aqui eu devolvo para o Cândido com essa provocação, Cândido. A quem interessa que grande parte das sociedades, né, principalmente nos países mais pobres,
a gente não tenha acesso à internet. Eu vejo aí esses grupos empresariais que dizem que apoiam a educação, pedindo pelo retorno das aulas presenciais, mas não vejo o mesmo esforço em fornecer a internet, em socializar o acesso à internet de maneira equitativa, né, para toda a sociedade brasileira e principalmente mundial. A gente vê que em Moçambique o cenário é o mesmo que o nosso, né? O acesso à internet já deve ser visto com a mesma preocupação que se tem em fornecer acesso a saneamento básico, acesso à água. Então, eu acho que a gente precisaria pensar em políticas públicas que, de fato, encarassem esse problema de frente, né? Então, esse é o grande desafio, Cândido. Fica aí a provocação para a quem interessa que grande parte da sociedade não tem esse acesso à internet. Eu não tenho dúvida, fecho com vocês, né? A questão da internet, ela passa mesmo por uma questão de inclusão, né? Quer dizer, acho que essa questão da pandemia, ela só tornou mais dramática essa situação de exclusão, né? Mas grande parte, hoje, da vida social, ela se estabelece por meio da internet, né? Não é só uma questão da comunicação, né? É uma questão de como você vai receber o dinheiro, por exemplo, do auxílio emergencial, né? Então, não tenho a menor dúvida que essa é uma questão, é uma bandeira que fica muito forte para a gente, né? E acho também, mas só para voltar lá um pouquinho naquele começo, né, que você estava abordando das diversas riquezas, né, que esse encontro ele acaba, a ideia de riqueza mesmo que ele acaba despertando, né, porque a gente tem aqui, de uma certa maneira, dessa coisa que a riqueza é sempre um acúmulo, ou de produção, ou acúmulo de capital, enfim, né? E a gente começa a perceber que as nossas riquezas deveriam ser outras, né? E, de uma certa forma, para a gente que sonha com uma sociedade, com um mundo sustentável, as riquezas podem e devem ser outras, né? Eu queria um pouco que você falasse, Márcio, a partir dessa perspectiva, como que é esse encontro aí com Moçambique, para você. Ô Cândido, você sabe que você falando agora, eu me lembrei de uma situação que eu vivi lá em Lixinga e que me chamou muita atenção, até talvez o professor Júlio nem lembre, mas para mim me impactou. Lá eu via as crianças na rua, né? E até me causava uma certa preocupação, né? Porque a gente está acostumado com tanta violência aqui nas ruas do Brasil, que hoje em dia, eu quando era criança ainda eu tive a oportunidade de jogar bola na rua, de empinar pipa, de fazer essas brincadeiras, né? Bolinha de gude, enfim. E quando eu fui para Moçambique, eu vi que lá ainda existe essa riqueza, né? Do uso da rua enquanto um espaço de convivência social. Então, um pouco disso que a gente tenta passar para os alunos, né? Às vezes, a gente perde essa dimensão. Quando a gente passou a se trancar dentro dos apartamentos, das casas, né? Viver apenas isolados, perder a dimensão da solidariedade, perder a dimensão da relação interpessoal que se estabelece nas sociedades. Então, essa foi uma das grandes riquezas que eu vi, ou pude resgatar, para dizer assim, quando eu estive em Moçambique. E eu acho que até isso me impactou, né? Eu morei em São Paulo a vida inteira e achava que aquele era o centro de riqueza. E hoje eu vivo na área rural de um pequeno município no interior de Minas Gerais e eu vejo riqueza em outras coisas, né? A riqueza de ver uma árvore frutificando, né? Dos passarinhos fazendo seus ninhos. É claro, isso pode até soar um pouco idealista, né, utópico, mas é tentar um pouco desse resgate, né, a valores que a gente foi perdendo com o processo de urbanização, com o processo de industrialização. E outra questão que eu acho que ficou muito clara nesse contato com os alunos, né, e isso foi uma percepção dos próprios estudantes aqui em Minas Gerais, é de que os alunos, os estudantes de Moçambique traziam uma riqueza enorme de informações, de cultura, de línguas, né? Cada um era de uma região. Então, isso nos mostrou um outro lado de Moçambique,
que era um lado além daquilo que a gente se acostumou a ver e que apenas vira notícia no Brasil, que é a fome ou é a miséria, né? Então, em parte, eu acho que a gente tem que valorizar e resgatar essa riqueza. E é isso que a gente está tentando através desses intercâmbios. E certamente, né, professor Masquete, o professor Maloa, a gente vai dar continuidade a esse projeto. Eu espero ainda a gente poder também fazer com que os nossos alunos troquem as suas experiências sem a nossa mediação. Eu acho que eles podem andar por caminhos, né, autônomos. Então, acredito que a partir dessa perspectiva que a gente tem de retomar os projetos ainda agora em 2021, nos permitirá voos mais altos. Bom, queria aqui agradecer muito a presença de todos, os professores Márcio, Júlio, Joaquim e também a Adina. E muito obrigado por essa conversa. Acho que para quem está nos ouvindo também pode ajudar muito a quebrar um pouco desses estereótipos mesmo, das narrativas que acabam surgindo sobre a nossa visão sobre vocês, a visão de vocês sobre a gente. E acho que essa troca cultural acaba agregando muito para quem participa, principalmente, né? Acaba mostrando uma realidade diferente do que a gente imagina, né? Então, queria agradecer também a presença do Leandro e do Cândido, que estiveram aqui com a gente, fazendo as perguntas e conversando com vocês. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Cândido, Márcio, Júlio, Joaquim, Adina. Foi uma ótima conversa. Eu sinto que a gente ainda tem muito a conversar também, e eu espero que outras oportunidades apareçam para a gente enriquecer ainda mais o debate e quebrar cada vez mais as fronteiras entre os dois países. Ok, obrigado, Leandro, obrigado, Felipe, obrigado, professor Márcio, obrigado a todos, e que continuemos esse diálogo. Obrigado. Obrigado, Leandro, obrigado, Felipe, obrigado, Márcio, obrigado, Cândido, obrigado, meu colega Júlio, obrigado, Adina. Eu acho que foi uma conversa que abriu várias possibilidades e nos permitiu enriquecer mais ideias e permitiu-nos também abrir essa fronteira que muitas das vezes é uma fronteira física. Muito obrigado, espero termos várias outras oportunidades que possamos trocar mais experiências. Eu só tenho uma coisa para falar. Eu admiro muito a experiência de vocês. Acho que essa situação em que vivemos, né, é lógico que essa questão da proximidade, de viajar, né, ir para lá, para cá, mas também abriu um monte de possibilidades, né? E acho que uma das possibilidades mais ricas que eu escutei em toda essa situação de pandemia foi esse contato que vocês proporcionaram entre vocês e os alunos dos dois lados do Atlântico, né? Então, puxa, admiro muito essa experiência e gostaria muito de parabenizá-los, né? E espero que a gente consiga manter nós aqui da Palavras, esse vínculo com vocês por muito mais tempo. Obrigado, Cândido, e eu também agradeço a todos aqui. Foi uma excelente oportunidade e, se tudo der certo, em breve a gente possa se reunir novamente, relatando novas experiências. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Boa tarde, só tenho de agradecer pelo convite de estar cá convosco e dizer que é mais aprendizagem para o meu lado, estou a recolher mais experiência e muito obrigado mesmo ao professor Masquete, ao professor Maloa, ao professor Felipe, ao professor Cândido e a todos. Muito obrigado. É isso. Convidamos a todos para conhecer o site da Palavras Educação, que é palavraseducacau.com.br. Assim vocês podem acompanhar as novidades da editora e os novos lançamentos que estão por vir. Não se esqueçam também que os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Eu sou Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!